Vamos acordar, gente, que tá na hora. Vamos lá, que tá na hora de acordar para essa vida, para essa realidade que a gente não consegue ver, para a real realidade. É... Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. É... Mais uma vez, eu sou Dinei Serpa, eu estou aí à frente do canal Projeto Ouroboro no YouTube, tem mais de 7 anos já, trazendo, né, reflexões, buscando trazer, né, alguma coisa de valor, alguma coisa profunda dentro da minha capacidade, claro. E eu tenho visto bastante, né, uh, as pessoas falarem, usarem essa expressão, né, expansão da consciência. E de certa forma, na maioria das vezes, infelizmente, essa expressão, como tudo, né? Eu tenho tentado explicar através da questão da semântica e da questão, né, dessa grande confusão das palavras, né? As palavras, quando caem no senso comum, elas perdem o seu sentido original, porque a maioria das pessoas não está interessada em aprofundar, elas querem fórmulas. A gente está correndo atrás de fórmula, né? Me dá aí uma fórmula para eu sair dessa tristeza, desse sofrimento, dessa roda de samsara, né? E não existem fórmulas. Então o que, que acontece? Todas as palavras que são usadas para definir um reino superior, digamos assim, uma dimensão mais profunda do ser. E quando falo dimensão, estou falando de dimensão física mesmo, né? Porque tudo é físico, mesmo que não tenha o corpo, tudo é físico. E mesmo que não seja nessa dimensão que a gente chama de física, isso confunde também a questão semântica. Muitas vezes a gente está falando de um físico superior, de uma outra dimensão, e na outra dimensão não deixa de ser físico também. Então estou falando, quando falo dimensão, não estou falando uma coisa esotérica, não estou falando uma coisa... É esotérica no sentido de profundo, né? Que é isso que significa esotérica, mas infelizmente é outra palavra que perdeu o seu sentido original, ganhou um sentido pejorativo nos tempos atuais, né? A palavra esotérico. Então, nesse sentido, geralmente quando a gente usa as palavras, aquele que fala está falando uma coisa e aquele que ouve está entendendo outra, né? Por causa desses condicionamentos e tal. Então, a expansão da consciência, a expressão, né, expansão da consciência está seguindo um rumo perigoso, digamos assim, de perder o seu sentido real, porque muitas pessoas acham, a maioria acha que expandir a consciência tem a ver com ver coisas, né? Imaginar figuras ou ver figuras diferentes da nossa realidade e tal. E existe um momento em que isso acontece realmente, né? Que a gente pode acontecer ao longo da nossa vida, da gente perceber visualmente ou fechando os olhos, qualquer coisa assim, perceber coisas que a gente não está acostumado a perceber na correria do dia a dia. Existem substâncias, né, conhecidas aí, como a ayahuasca mesmo, né, que são usadas com esse propósito de expandir a consciência. Só que daí acontece o seguinte, como sempre, né, como acontece com tudo, o senso comum transforma isso numa coisa banal. Então, o que a gente vê aí, muitas e muitas e muitas pessoas, eu não posso falar se é maioria ou minoria, porque eu não tenho estatística para isso, buscam essas substâncias com o objetivo de visualizar coisas que não estão acostumadas a visualizar no seu dia a dia. E chamam isso de expansão de consciência. Mas isso não é a real expansão de consciência. O que é a expansão da consciência? É aumentar a nossa capacidade de compreensão profunda da vida,
do significado da vida e, portanto, compreensão profunda do meu eu verdadeiro, né? Com essa expansão de consciência real, que é essa capacidade, eu começo a compreender mais. Então expande a minha consciência, expande a minha presença, expande a minha capacidade de compreensão de tudo que está acontecendo na minha volta o tempo todo. E dentro de mim, então eu me torno uma pessoa atenta, eu me torno uma pessoa meditativa no sentido real da palavra, né? Meditar, estar atento, estar presente. Então o que se vê, essa banalização, né? O que acontece? A gente vê pessoas, conhece pessoas que consagram a ayahuasca, por exemplo. Eu estou usando a ayahuasca como um exemplo, que é o exemplo mais fácil também de usar, né? A cada 15 dias eles vão lá, consagram e tal, então surgem histórias na sua cabeça e ela passa os próximos 15 dias viajando nessas histórias. Eu fui isso, eu fui aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo e papapá. E mais uma vez ela foge de si mesma, mais uma vez ela vai para longe de si mesma, porque ela não entendeu, não sabe, né? Não tem culpa também de não saber, porque não há um esclarecimento a respeito dessas coisas. Então ela acha que é isso. Expansão da consciência é isso, é a quantidade de imagens que eu vejo, e eu já consagrei a ayahuasca algumas vezes, então realmente existe essa expansão, a minha capacidade de enxergar além, né? Então isso faz parte, essa capacidade de enxergar além, ela faz parte do processo de expansão, mas ela não é a expansão em si. A expansão em si está no meu dia a dia, como eu me comporto. A expansão em si está única e simplesmente no autoconhecimento. Sempre é o autoconhecimento. Conheças a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, resume-se sempre nisso. Expansão da consciência tem a ver com a minha capacidade de autoconhecimento. Como eu me comporto nas tarefas do dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, na educação dos meus filhos, a compreensão, a capacidade que eu tenho de compreensão dos elementos que compõem aquilo que eu chamo minha vida, né? Porque na verdade a vida sou eu, então não é a minha vida, eu sou a vida. Na medida que eu me compreendo profundamente, eu compreendo a vida, porque eu sou a vida. Não pode ser diferente, não existe eu e a vida, ou eu e a minha vida. Só existe eu como vida. E nesse processo de expansão da consciência, a gente começa a compreender o funcionamento, o mecanismo ou os mecanismos da nossa mente, como é que a nossa mente funciona, sendo que mente os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos traumas, né? Muitas vezes consciências antigas de vidas passadas, né? E a gente procura não usar a expressão minhas vidas passadas, porque essas vidas passadas não são minhas. A minha vida é essa agora, né? Essas vidas passadas foram outras vidas vividas com outras consciências que pertencem ao meu acervo de experiências, digamos assim. Então, conforme a gente vai, não é alguém que diz pra gente funciona assim, funciona assado. A gente vai descobrindo por si mesmo, e essa é a graça, essa é a realização total, é quando a gente aprende e apreende as coisas com uma maior capacidade de compreensão. Esse é o fundamento, esse é o propósito da vida humana, simples assim. E era isso por hoje. Se você gostou, curta aí, compartilhe, né? Curta, se inscreva no canal do YouTube também. E até sempre, outra vez.